Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo sobre como se preparar espiritualmente para o final dos tempos. Para você que está chegando pela primeira vez no canal, nós temos uma playlist com este tema. Então, eu sugiro que você assista os vídeos desde o primeiro para que você possa ter uma compreensão total do assunto, tá ok? E se você não é inscrito, por gentileza se inscreve, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, tá ok? Então vamos lá. Qual é a primeira atitude que nós precisamos tomar para estarmos preparados para o final dos tempos? A primeira atitude é estar em estado de graça. O que significa estar em estado de graça? Para explicar isso de uma forma bem interessante para vocês, eu procurei um texto, está no site feconvirtudes.com.br. Esse texto foi escrito em 2015 por Padre Paulo. Olha que interessante a colocação dele. Tenho visto que é cada vez mais comum as pessoas não saberem o que é o estado de graça, sendo que é um conceito fundamental para a vida espiritual. O estado de graça é o estado em que estamos na graça de Deus. O que é isto? Precisamos voltar lá atrás, no dia do nosso batismo. O batismo tem um valor impressionante. Com ele, Deus começa a morar na nossa alma. Com ele, recebemos uma chuva de graças. Com ele, recebemos um recipiente para acumular as graças que Deus nos dá. E esta graça que recebemos é, vejam só, uma centelha da natureza divina. A quantidade de graças, ou seja, de centelhas de natureza divina que recebemos no batismo é tão grande que nos tornamos filhos de Deus. Antes nós não éramos propriamente filhos de Deus, pois entre nossa natureza e a natureza divina havia uma distância muito grande. Mas como recebemos muita natureza divina no batismo, nos tornamos filhos de Deus. A graça, sendo natureza divina, é o maior dom que Deus pode nos dar e deixa a alma num estado tão especial que Deus, a Santíssima Trindade, passa a morar nela. Sendo assim, que mais queremos do que ter a graça na alma e junto com ela o próprio Deus, que é a fonte do amor, da paz, da alegria, da força, etc. Isso é o estado de graça. É o estado que Deus deseja como estado mínimo espiritual para todos nós. Mínimo, pois Deus quer que a graça continue a ser recebida e acumulada na alma para que nos pareçamos cada vez mais com Ele. O ideal de todo cristão é permanecer em estado de graça e, mantido este estado, crescer e crescer cada vez mais na graça. Mas o estado de graça pode ser perdido. Toda a graça acumulada na alma pode ir embora e Deus deixar de morar conosco. Quando que isso acontece? Quando ofendemos gravemente a Deus. Deus pensa assim: como posso estar na alma de um filho meu e meus dons, que é a graça, se este filho me ofendeu gravemente? Então, o que Deus faz se o ofendemos gravemente é ir embora da nossa alma, levando embora também a sua graça. Neste sentido, é muito importante saber quais são as ofensas que Deus considera graves e estarmos atentos para não cair nelas. Deus considera grave, entre outros pecados,
não ir à missa no domingo sem ter uma justificativa séria. O que seria essa justificativa séria? Uma doença, uma impossibilidade física, etc. Outra, pecar contra a castidade. É muito importante ler o Catecismo da Igreja Católica, os números 2351 a 2356 e 2514 a 2017, para ter um esclarecimento nesta matéria, saber quais são os pecados contra a castidade, pois a ignorância nesse campo é muito grande hoje. Esses pecados contra a castidade são atualmente um dos pecados mais graves que estão acontecendo entre nós. Então eu vou tomar a liberdade aqui de falar bem claramente esses pecados, porque muita gente está em estado de pecado grave e não está ciente disso, então não quer tomar consciência disso, né? Então, no caso dos solteiros, o que é pecar contra a castidade? É ter relação sexual antes do casamento. A maioria dos casais de namorados hoje em dia tem relação sexual antes do casamento, e isso é pecado grave que nos tira do estado de graça, né? A falta de modéstia no vestir, os vestidos muito decotados, muito justos, muito curtos, muito colantes, né? Isso tudo é pecado contra a castidade. Para os casados, o adultério é um pecado gravíssimo, né? Você que está casado e procura outra pessoa fora do casamento, tanto o homem quanto a mulher, né? E outro pecado contra a castidade também é a prática homossexual. Isso aqui é uma questão muito complicada para a gente falar, porque a Igreja Católica é acusada de homofobia por causa disso, mas nós não temos nada contra os homossexuais. Nós amamos a todas as pessoas, mas nós sabemos que a prática homossexual tira a pessoa do estado de graça e impede a pessoa de conquistar a sua salvação. Como é que a gente vai ficar calado diante de uma situação dessa? Né? É um bem que a gente faz para os nossos irmãos alertar, porque hoje em dia a moda é ser gay. Estão querendo incutir isso na cabeça dos jovens de qualquer forma, né? E isso não pode acontecer, né? É um estado fora daquilo que foi o planejado por Deus. Deus ama a todas as pessoas, as santas e as pecadoras, mas Deus abomina o pecado, tá ok? Então, fiquemos bem atentos com relação a isso, porque realmente são situações gravíssimas que nós devemos evitar. E uma outra situação bastante delicada também é o caso dos casais de segunda união. Se você já foi casado, está separado e tem um outro relacionamento, você não está em estado de graça. É uma situação muito complicada. Eu sugiro, se você está nessa situação, que você procure um bom sacerdote, converse com o sacerdote e procure uma forma de resolver essa situação. Porque situações de pecado grave nós precisamos fazer de tudo para poder evitar, tá certo? Outro, consentir no ódio por alguém. Nós não podemos ter ódio por ninguém. Outro pecado, consentir no desejo de fazer um mal grave a alguém. É a vingança, né? E outros pecados graves, como matar, roubar, etc. Um conselho que eu dou é vocês procurarem recordar os 10 mandamentos da lei de Deus. Os pecados graves são os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus e também os pecados contra a igreja. São 5 os mandamentos da igreja. A gente observar esses mandamentos é muito importante, tá? Continuando aqui. O que fazer se por algum motivo ofendemos gravemente a Deus e perdemos o estado de graça? O que temos que fazer é recuperá-lo o quanto antes,
arrependendo-nos dos nossos pecados e fazendo uma boa confissão. Façamos o propósito de viver sempre em estado de graça. É o estado mais precioso que podemos viver aqui na terra, pois nele temos os maiores dons que possamos almejar. Deus morando em nós e a sua graça. Vale a pena. Então, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia é a perda do sentido de pecado. As pessoas acham que qualquer coisa hoje em dia está valendo, que nada é pecado. As coisas não são assim. O mundo se modernizou, mas os valores, as virtudes, a moral cristã, ela permanece a mesma. O que era errado há 200, 300 anos atrás, continua sendo errado hoje. O que era pecado no tempo de Jesus continua sendo pecado hoje. Só que as pessoas não querem entender isso, não querem aceitar, né? Então, é muito importante que nós nos reconheçamos pecadores. É interessante a gente fazer uma reflexão de vida. Na internet a gente acha muita reflexão para confessar. Tem vários livros, o professor Felipe Aquino, o Monsenhor Jonas Abib, Como se confessar, né? Na internet também você procura exame de consciência para a confissão, você acha, né? Faça um bom exame de consciência, dá uma olhadinha naquilo que está te tirando do estado de graça. Procure um sacerdote, um bom sacerdote, porque alguns sacerdotes hoje em dia, infelizmente, também têm a consciência de que nada é pecado, principalmente os sacerdotes da teologia da libertação. Procure um sacerdote conservador, um sacerdote fiel à igreja e confesse os seus pecados sem vergonha. Você não está falando para um homem, para um padre, você está confessando seus pecados a Deus. E a humilhação da confissão, ela é importantíssima para o nosso crescimento espiritual, nos reconhecer pecadores e chegarmos diante de Deus na pessoa do sacerdote e pedir perdão pelos nossos pecados. Façamos isso em primeiro lugar, porque se Jesus voltar e não nos encontrar em estado de graça, dificilmente nós iremos nos salvar, tá bom? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, fique com Deus.